Olá! Hoje a gente vai mergulhar no primeiro capítulo do livro de Isaías. E olha, ele não é só um começo, não. É, na verdade, um resumo genial de tudo o que está por vir. Vamos desvendar juntos como esse prefácio magistral já encapsula a profecia inteira. A nossa jornada por este capítulo vai passar por 6 etapas bem importantes. A gente começa com o diagnóstico de uma nação em crise e termina com uma visão de esperança e redenção. Então, para a gente entender por que este capítulo funciona tão bem como um prefácio, é preciso ver como ele já condensa os grandes temas do livro: o pecado, o julgamento e, claro, a restauração. Pensa neste capítulo como se fosse um trailer de todo o livro, sabem? Logo de cara, Isaías já coloca na mesa os 3 pilares da sua mensagem: o pecado da nação, o julgamento que está vindo e a promessa de uma restauração lá no futuro. Agora, vamos avançar para a acusação central. É aqui que o profeta usa umas imagens muito fortes para ilustrar qual era a verdadeira condição espiritual da nação. A acusação já começa com uma comparação que é assim, até humilhante. O profeta basicamente diz que até um boi ou um jumento reconhecem quem cuida deles, mas o povo de Deus simplesmente esqueceu da sua origem, do seu Criador. E a imagem fica ainda mais gráfica, mais pesada. A nação é retratada não apenas como doente, mas como um corpo totalmente corrompido, coberto de feridas da cabeça aos pés. Isso simboliza uma decadência que já tinha afetado cada parte da sociedade. E a única razão pela qual a nação não foi completamente destruída, como Sodoma e Gomorra, foi porque Deus, por pura misericórdia, preservou um núcleo fiel. Sem esse pequeno grupo, o destino teria sido a aniquilação total. E aqui é que surge um paradoxo interessante. Porque, apesar de toda essa decadência moral, o povo continuava com suas práticas religiosas. E isso nos leva direto ao próximo ponto: a rejeição de Deus a uma religião de fachada, uma religião vazia. Eles seguiam os rituais à risca, sabe? Ofereciam sacrifícios, celebravam os festivais, mas Deus declara que está farto de tudo isso. Por quê? Porque a adoração tinha se tornado um ritual oco, sem coração, sem sinceridade. Então, o ponto crucial é esse contraste gritante. Enquanto eles levantavam as mãos em oração, essas mesmas mãos estavam manchadas, manchadas de violência e de injustiça. Diante de tanta hipocrisia, a profecia não apenas acusa, ela também oferece um caminho de volta, um caminho para a restauração, mas um caminho baseado em ações reais e não em ritos vazios. E o mandamento é um processo bem claro, em 2 etapas. Primeiro, é preciso parar ativamente de fazer o que é errado. E só depois de parar com o mal é que se pode de verdade aprender a fazer o que é certo. A promessa começa com um reconhecimento bem honesto do problema. Os pecados são descritos como escarlates. É uma cor forte, vibrante, que mancha. Uma mancha que parece impossível de remover. Mas é aí que vem a promessa incrível da graça. Em contraste direto com aquela mancha escarlate, a promessa de uma purificação total, de se tornar branco como a neve. Ou seja, uma transformação completa é possível. A escolha, então, é apresentada com uma clareza absoluta. A obediência leva à bênção, mas a rebelião contínua, essa leva à destruição. Não há meio termo. Mas, e o que acontece quando a rebelião continua? A profecia, então, revela a natureza do julgamento de Deus. E não é como pura destruição, mas sim como um fogo que refina. O profeta lamenta essa profunda decadência. Ele mostra como algo que era puro e valioso se tornou totalmente corrompido, sem valor nenhum. E essa metáfora aqui é poderosíssima. Ela explica que o julgamento não é uma coisa aleatória. É a morte espiritual da nação que naturalmente atrai as forças da sua própria destruição, como uma carcaça atrai os abutres. E aqui está o ponto crucial. O propósito desse julgamento não é apenas destruir, é purificar. O objetivo é queimar a escória para que a cidade possa ser restaurada à sua antiga retidão. E toda essa história de pecado, julgamento e purificação não se limita ao passado. Isso nos leva à nossa sessão final, onde a gente vê como este capítulo antigo lança uma sombra profética sobre o futuro. Ou seja, não se trata apenas de história antiga. Os temas de rebelião, julgamento e purificação servem como modelo, um padrão, para um evento futuro e decisivo. A profecia, então, termina com uma visão de esperança máxima.
A de que um novo reino, um reino justo, vai emergir das cinzas de um julgamento final e purificador. E assim a profecia nos deixa com uma pergunta poderosa para refletir. Se o julgamento é como um fogo que purifica, talvez a sua verdadeira função não seja apenas destruir, mas, no fim das contas, revelar o que é eterno e o que tem valor de verdade.